Olá, meu nome é Bianca Vita, eu sou professora de yoga há 15 anos e eu pratico yoga há 18 anos. E para você que agora ficou curioso com essa matemática toda, eu tenho 32 anos, em poucos meses completo 33. E eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com a meditação no yoga, né? A meditação, ela é a parte mais importante do yoga. Quando o yoga ele veio do Oriente para o Ocidente, houve um foco muito diminuído na meditação, para não dizer outra coisa que seria quase excluído, né? Muitas vezes a meditação ela foi tão excluída do yoga que muita gente acha que yoga não é meditação. Muita gente me pergunta quando eu falo que eu sou professora de yoga, Bianca, e você dá aula de meditação? E eu fico assim, até hoje quase que congelada quando me perguntam isso, porque yoga é meditação. A parte mais importante do yoga é a meditação. Só que o que acontece? O yoga ele é tão inteligente, na minha opinião, que ele entende também que a meditação é muito importante, é ela que vai chegar à meta do yoga, que é um estado de iluminação, de autoconhecimento total e completo e com uma consciência elevada. Ele sabe que isso é o objetivo, é o principal. Eu tô falando ele como se yoga fosse uma pessoa, né? Mas eu acho que eu convivo com ele há tanto tempo que pra mim virou. Enfim. Então, essa é a parte mais importante. Porém, o yoga, ele sabe que é muito difícil chegar à meditação. É muito importante, vale muito a pena, a própria jornada já é incrível, mas é difícil, então precisa de um suporte, inclusive, por exemplo, no corpo físico, porque se você for sentar para meditar e você fica sentindo dor no corpo, incômodo no corpo, você não vai conseguir passar do primeiro passo para a meditação que eu vou falar outro dia. Então, o físico é a primeira barreira ali. Se você tem dor nas costas, se a sua posição não é confortável e você fica se distraindo com ela o tempo inteiro, não vai sair do lugar. Então, por isso que o yoga, sim, tem uma parte física expressiva, que é para tirar esse primeiro bloqueio à meditação. E a parte física, ela também tem o objetivo de trabalhar a energia do nosso corpo. Então, até a parte física do yoga não trabalha só o físico, mas isso também vou falar outro dia. Então, esse canal aqui começa sobre assuntos de yoga, consequentemente meditação, muito meditação, porque como eu disse, é o principal do yoga e eu quero resgatar isso, quero explicar para vocês, para que não tenha mais isso de me perguntarem se eu também dou aula de meditação, tá? Então é isso, a meditação ela é a parte mais importante, mas para isso o yoga tem outras partes que não só a meditação em si, que vão servir para justamente facilitar e dar o suporte para a meditação. Quando eu comecei a fazer yoga, por exemplo, eu focava muito na questão física mesmo, eu adorava as outras partes também, mas eu tinha um foco muito grande no físico, principalmente porque por um grande período da minha vida eu tive dores crônicas, na coluna, nas costas, então para mim sentar no chão com a coluna ereta parada era assim terrível, era uma das piores coisas, seja para fazer um pranayama, que é um respiratório, uma meditação, uma mentalização, seja o que for. E o primeiro yoga que eu comecei a praticar, que se chama Swastika Yoga, não se usa auxílio nenhum para a prática, então você não usa bloquinho, por exemplo, não usa manta, nada. Então depois eu fui aprender que colocar um bloquinho, elevar o quadril, super ajuda as costas, mas naquela época quando eu comecei a praticar, 18 anos atrás, na metodologia que eu participava e que eu fazia yoga, não existia essa opção, então era só trabalhar o físico mesmo, então ganhar força nas costas, ganhar flexibilidade, aprender a relaxar a musculatura e por aí vai. Eu tive dores crônicas nas costas por 10 anos, pouco mais de 10 anos da minha vida, que isso também é um capítulo à parte, vai ser um vídeo à parte, vocês já perceberam aqui que eu tenho muito pano para manga, muito assunto, então esse é só o primeiro pingando um pouquinho do geral para depois a gente ir se especializando. Então eu comecei a praticar yoga muito com o físico, justamente
por isso, né? Porque eu não conseguia sentar sem dor. Então, meditar era quase que uma tortura para mim. E aí eu fui trabalhando também a parte física como uma meditação, o que também é um caminho. Não é o caminho direto, mas é um apoio. Então, você utilizar, sim, a parte física como um treino para meditação. Você não vai chegar na meditação em si, mas já é um treino facilitador para quando você for sentar e meditar já ser muito mais fácil e você tá muito mais propício. Então eu comecei assim, foco muito na parte física, mas na parte física estudando em como fazer ela trabalhar a energia do corpo e por aí vai. E então, depois de um tempo, eu comecei a estudar muito sobre meditação. Depois de muitos anos, eu comecei a estudar muito a parte teórica, estudar. E aí, eu também não praticava muito, eu ainda tinha dores nas costas, estava no finalzinho aí dos anos que eu ainda tinha essa dor crônica. Hoje em dia, graças às energias da minha vida e a todo o meu processo de autoconhecimento, estudos, eu gerenciei isso tudo, mas na época eu ainda não conseguia sentar para meditar e comecei a estudar sobre meditação. Então isso se passou 10 anos ou mais de 10 anos que eu fazia yoga e eu não meditava. Quando eu sentava para meditar era tipo 1 minuto torturante e não passava dali. Só que eu sabia que era por causa das minhas dores crônicas nas costas. Então eu fazia muitos pranayamas, os respiratórios, alguns que eram os que eu conseguia fazer sem muita dor. Então eu focava muito nos pranayamas. Teve uma época da minha vida, por exemplo, que eu fazia por 20 minutos pranayama, o mesmo respiratório por 20 minutos, fora a parte física voltada para interiorização e autoconhecimento. Então eu fui trabalhando tudo em volta da meditação possível e toda a teoria, mas eu não conseguia pôr em prática, eu simplesmente não conseguia. Mas eu não desisti, eu fiquei fazendo o que eu podia, né? Como eu disse, tudo que ia comendo pelas beiradas que eu conseguia fazer, eu fazia. E muita teoria para dar base para o pouco que eu conseguia fazer, tentar otimizar. E até que eu entrei num caminho bem de cura mesmo dessas minhas dores e que sem querer esse meu caminho de cura das minhas dores me levou para a meditação em si mesmo, porque eu sempre quis isso, eu sempre soube que era a parte mais importante do yoga. Uma das maiores metas do yoga é essa iluminação, autoconhecimento, consciência expandida que vem da meditação. As outras partes são um suporte para você chegar a isso na linha tradicional, mas eu não podia, né? Então, sem querer, não foi de forma racional. Quando as minhas dores só chegaram num ponto insuportável, que aí eu fui obrigada a parar praticamente tudo na minha vida para tentar melhorar isso. Não é que eu queria melhorar para meditar, eu queria melhorar porque viver com dor todo dia é muito ruim, eu não aguentava mais e sabia que não era justo, que tinha que ter uma saída. Então eu fui nesse processo. Um dia faço um vídeo só sobre isso. Hoje eu tô pincelando um geral, então desse geral o que vocês se interessarem, escreve aqui nos comentários o tema que vocês se interessaram, aí eu começo a fazer vídeos só sobre esses temas específicos. Então foi nesse meu processo, continuando de cura das costas, e que naturalmente me levou para a meditação, porque aí tirou o grande obstáculo que eu tinha, que era o físico. Eu aprendi formas também de sentar diferente, como eu já estava numa outra linhagem de yoga, eu comecei a usar os bloquinhos, sentar com o quadril elevado, faz toda a diferença, um dia eu mostro aqui também. E enfim, fui no João de Deus, que é uma polêmica à parte, um dia eu também faço um vídeo só sobre isso. Fui mais de uma vez, fui primeiro por curiosidade, depois eu gostei e continuei indo por causa dessas minhas questões de dores. Foi bem nessa época que eu queria cura, eu queria não mais sentir dor todo dia. E eu gostei de lá, fui várias vezes, fiz tratamento e tal, polêmicas à parte, não vou entrar nisso, mas fui. E foi lá que deu um dos grandes cliques da minha cura, foi lá. E lá tem meditação, lá tem, não é uma meditação
clássica do yoga, é uma meditação mais de conexão, é bem espiritual, enfim, mas é uma meditação. E eu tive lá experiências incríveis com essas meditações. Fiquei, para quem não sentava 1 minuto, fiquei a primeira vez que eu fui lá, 5 horas e meia, se eu não me engano, meditando, sem abrir os olhos nem um segundo, porque não podia abrir os olhos. Tudo bem que eu estava sentada numa cadeira, eu nunca tinha sentado numa cadeira. Eu sempre tinha meditado no chão, porque, como eu disse, o primeiro yoga que eu fiz, o Swastika Yoga, é tudo no chão e você não tem ajuda nenhuma, de nada, de almofada, de nada. Então aí eu descobri que no banco era muito mais fácil, mas mesmo assim eu tinha muita dor. Mas nessa meditação lá, eu me conectei tanto que eu não senti nada. E quando eu vi, tinham passado 5 horas e meia. E aí eu tive a experiência da meditação na pele, que não é explicável mesmo, porque é outro estado de consciência. E aí eu tive esse contato da experiência e também deu um clique na minha vida, né? Porque foi um momento onde eu consegui, enfim, juntar todas as experiências com yoga que eu já tinha tido, que facilitam a meditação, com toda a parte teórica que eu já tinha estudado. E aí finalmente juntou tudo, casou tudo e eu consegui meditar, entrar nessa sensação. É muito nítida, então não tem como explicar, mas você vai saber quando você chegar lá. É uma experiência bem, ela é real, né? Mas ela é bem palpável, uma sensação tão intensa que ela é quase que palpável e é tão boa que não dá vontade de sair dali. Então eu fiquei 5 horas e meia, né, gente? Eu não meditava nem 1 minuto, lembra? Então eu passei de quem só fazia a parte física do yoga e os respiratórios para alguém que depois só estudava, só lia sobre meditação. E aí eu juntei os dois e consegui meditar por 5 horas e meia, sem sentir dor, sem querer sair dali. Para mim, tentar meditar sem querer sair dali era quase impossível. Sempre que eu sentava para meditar, davam 10 segundos, eu já dava, nossa, eu quero sair daqui, nossa, que desconforto. Não, quando você entra no estado de meditação, você entra num estado tão bom que não dá vontade de sair dali. Para mim, na minha experiência pessoal, esse é o maior indicativo do dia que eu sento para meditar e realmente conseguir meditar, conseguir levar a minha consciência para aquele estado de consciência. E aí, desde então, desde essa experiência que eu tive no João de Deus, aí meditação para mim virou assim a prioridade número 1. Aí eu entendi também por que nos textos, nos livros antigos de yoga se fala tanto da meditação, da iluminação, desses estados elevados de consciência, da importância deles. Tudo para mim fez sentido. E aí eu me aprofundei mais ainda nessas práticas e mais na teoria e mais na parte prática. E o mais transformador para mim foi o efeito no meu dia a dia, na minha vida pessoal mesmo. Então, quando eu comecei realmente a meditar, sentar e meditar, colocar em prática tudo o que eu sabia e agora conseguia fazer, foi as transformações na minha vida pessoal mesmo. Bem nessa época que eu comecei esse processo realmente de meditar, esse processo do João de Deus, até hoje, se eu parar para pensar de longe, assim, quem eu era lá e quem eu sou hoje como pessoa, nossa, eu vejo muita diferença, porque a meditação é isso, ela te leva para um caminho de iluminação. O que é o caminho de iluminação? É simplesmente você colocar luz onde ainda não tem. Então, você colocar luz em áreas da sua consciência que você ainda não tem percepção, porque ainda está na sombra. Colocar luz em todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todas as suas sensações internas, tudo que você ouve, que você fala. Então, tudo tem luz. Então, tudo você enxerga, tudo você percebe, entende? Então, esse processo da meditação é esse processo de iluminação e autoconhecimento, que é a mesma coisa, né? Você põe luz em você, você tem mais autoconhecimento, mas é luz em tudo, não é só em você, é também as pessoas ao seu redor, o que as pessoas falam, o que está acontecendo no mundo. A autoconhecimento é só sobre a gente, né? Aí a iluminação vai um passo a mais, que é iluminar não só questões relacionadas a você,
mas iluminar questões também das coisas que acontecem à sua volta. Então, a iluminação é um passo a mais do autoconhecimento. Então, esse foi o meu caminho. E aí eu comecei a juntar tudo, a ver transformações incríveis na minha vida, e por isso que atualmente eu sou uma apaixonada por meditação. Então vai ser grandes temas que eu vou falar aqui, vai ser sobre meditação, porque hoje em dia é uma paixão, porque eu vivi na pele a diferença que ela fez e que ela faz na minha vida, e para resgatar também esse entendimento de que meditação é yoga e yoga é meditação, não são coisas separadas, a gente que separou aqui no Ocidente, mas isso não existe na Índia. E então essa minha experiência toda eu quero passar para vocês, e eu também estou num processo de estudos que eu estou também desenvolvendo como sintetizar todas essas informações para que vocês possam, por exemplo, chegar mais rápido, todo esse meu caminho. Eu pratico yoga há 18 anos, lembra que eu falei lá no início do vídeo? Então fazem 18 anos que eu comecei nesse processo de não conseguir meditar e nanana. Gente, 18 anos. Essa minha passagem no João de Deus foi um grande início, um marco inicial desse processo. Faz o quê? Não faz muito tempo, fazem acho que 3 anos. Então esse meu boom da meditação fazem 3 anos. Antes disso eu já estava ali num caminho indo, mas o boom fazem 3 anos. E aí agora, depois desses 3 anos, que eu tô conseguindo também me distanciar um pouco de tudo que aconteceu, de todo esse processo, para entender realmente o que foi o que realmente fez diferença, a ordem das coisas, para que eu consiga sistematizar, sintetizar e fazer com que vocês cheguem mais rápido que 18 anos. Porque eu acho que dá para encurtar. É que eu descobri muita coisa sozinha, e uma coisa em cada canto, né? Foi desde o yoga até o João de Deus, e aí eu fui juntando informações e testando, e uma ia confirmando a outra ou não, e eu excluía. Mas eu acho não, tenho certeza que dá para encurtar esse caminho, né? Se eu tivesse uma amiga que já tivesse passado por tudo isso, tivesse me falado, eu ia chegar muito mais rápido, mesmo que eu tivesse que, para minha pessoa, fazer uma adaptação ou outra, mas iam ser coisas pequenas, o grosso eu já ia ter. Então hoje em dia eu sou uma grande apaixonada pela meditação, pelas transformações que ela faz na minha vida, e que eu vejo nos meus alunos também fazer agora, que eu também tô sintetizando tudo isso para eles, e eu espero conseguir também sintetizar para levar aqui na internet, para cada vez mais pessoas conseguirem toda essa transformação, né? Esse autoconhecimento de si próprio, das coisas que estão ao seu redor. Isso transforma a nossa vida, a gente consegue mudar diariamente a nossa vida quando a gente tem isso, porque a gente só consegue mudar, melhorar uma coisa que a gente conhece. Então, autoconhecimento, conhecimento das coisas é tudo. Porque se você não tem conhecimento de algo, você não consegue mudar. Seja uma emoção em você, um padrão mental, uma reação, ou seja isso em outra pessoa, ou enfim, a gente só consegue mudar, transmutar, desenvolver, ganhar quando a gente tem consciência de algo. Que a gente não tem consciência, a gente não muda, não evolui, não transmuta. Então, esse autoconhecimento, essa iluminação, esse enxergar tudo, hoje em dia eu sinto que eu consigo conquistar o que eu quiser. Eu manifesto meu marido, que é o oposto de tudo isso. Hoje em dia já medita, porque ele viu as transformações em mim, e aí foi querer, mas assim, super cético e zero essa vibe. Pra vocês terem uma noção, ele é dono de um bar de rock, tá? Só pra vocês terem uma real noção que ele é totalmente fora desse mundo. Mas ele mesmo vê como hoje em dia eu manifesto coisas na minha vida, porque eu tô tão conectada com tudo, e tudo pra mim é tão claro, que é muito fácil ir juntando os quebra-cabeças, assim, e realmente um dia eu vou trazer ele aqui pra fazer um vídeo, só ele. Porque ele é a prova de tudo isso, né? Eu tô com ele vão fazer 4 anos, se eu não me engano. Eu sou péssima de data, gente, péssima, mas é tipo isso. E ele acompanhou, então, o boom todo, ele acompanhou. Então, realmente as transformações foram
incríveis. E hoje em dia eu sinto que a minha vida ela tá num flow de luz, assim, muito incrível. Realmente tem luz em tudo. Como eu enxergo tudo, é muito mais fácil de ir conectando, de ir sentindo o caminho que eu tenho que ir e pedir ajuda para as energias também se juntarem mais no canto que eu quero ir. Enfim, esse foi um primeiro vídeo só para me apresentar para vocês saberem um pouquinho de quem eu sou, pelo menos quem eu sou hoje, né? Amanhã espero ser uma pessoa diferente, porque hoje em dia também meu lema de vida é mudar, que mudar tá tudo bem, então eu quero ser sempre melhor, então quer dizer que eu tenho que ser diferente do que eu era ontem, anteontem, então só para compartilhar hoje um pouquinho de quem eu sou hoje para vocês, de como eu tô me sentindo, como é para mim o yoga e a meditação hoje, e falar para vocês então que eu quero compartilhar muito com vocês, então todos os temas que vocês se interessarem, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, curtam, manda para os seus amigos, para qualquer pessoa que você acha que vai ser útil esse vídeo de inspiração e esse canal também que eu quero realmente passar muito conteúdo de valor para vocês e mostrem que vocês estão curtindo, comentem para eu saber o que está dando certo, o que vocês querem ouvir mais, menos e para eu sentir também o carinho de vocês e isso me estimular também a usar o meu tempinho aqui para sentar e para conversar com vocês cada vez por temas mais específicos para que eu possa passar a minha experiência para vocês e vocês chegarem aonde vocês almejam mais rápido. Namastê!